O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14:17. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para continuarmos aprendendo dentro de nosso tema Apocalipse para todos. Nós estamos analisando o verso 19. Jesus, após se identificar, pois foi necessário uma identificação clara da parte dele, pelo fato de que o apóstolo estava preso, apóstolo João, naquela ilha deserta, local que não era habitado, ali só era habitado presos, aqueles rejeitados pela sociedade, dado a sua periculosidade no crime, e enfim, estavam ali presos, só esperando a morte. Mas, no caso do apóstolo, nós já sabemos. Ele mesmo declarou que estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi quando ele ouviu por detrás dele aquelas palavras: o que vês, escreve e envia para 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi quando João viu aquela figura que ele disse era semelhante a filho de homem. Era semelhante a um homem, mas o seu aspecto era glorioso. E então, diante daquele personagem, ele caiu como morto. Mas aí vem a identificação. Não temas, isto é, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Aí então vem a ordem, o imperativo claro para João. Aliás, ele já tinha dito para João, lá no começo da visão: escreve o que vês, escreve em livro e envia para 7 igrejas. Mas agora, quando ele repete o mesmo imperativo, ele foi um tanto didático, um tanto prático, como sempre. Escreve, pois, as coisas que viste, isto é, esta visão que você acaba de ver, as coisas que são, isto é, as cartas, as 7 cartas
cujo conteúdo está do capítulo 2 ao capítulo 4. E a última parte dentro do esboço do grande mestre. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Estas coisas estão narradas, escritas do capítulo 4 ao capítulo 19. Isto é, vem ou virá a seguir após o capítulo 4, vai aparecer o livro selado com 7 selos. Vai aparecer os cavaleiros. Vão aparecer as 7 trombetas. Também as 7 taças. Enfim, a vinda do Rei Jesus, a posse do reino, o reinado do anticristo antes disso, e também a sua prisão no lago do fogo. E, enfim, o livro é concluído. Como Jesus foi prático, mas não se esqueçam de uma coisa. Ele tinha dito algo dentro dessa primeira parte que não era propriamente o todo da visão, mas era 2 pontos destacados. João, primeiro, quando ele ouviu aquela voz como voz de trombeta por detrás dele, que ele virou, ele viu um semelhante a filho de homem que andava no meio dos 7 castiçais, ou 7 candeeiros. E lá, no desenrolar da visão, ele viu que aquele ser majestoso tinha na sua mão direita 7 estrelas. E Jesus agora chama essas 2 partes de mistério. Ele, após a ordem para que João escrevesse, ele disse assim: quanto ao mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas que estão na minha destra, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Lembre-se que candeeiro fala de luz, luminosidade. Então, ele fala que aquilo era um mistério. E aquele mistério, ele estava desvendando agora. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os anjos, são os mensageiros das 7 igrejas. Aleluia! Estava revelado o mistério. Estava feito também o esboço do livro que João foi encarregado de escrever. Escreve as coisas que viste, isto é, esta visão. As que são, isto é,
as cartas às 7 igrejas e as coisas que depois destas irão acontecer. Nós estamos no período ou nas coisas que são. Nós estamos ainda na era da igreja. A era conclusiva vai ser aquela era de trevas, aquela era de tragédias que Daniel profetizou. Tempo de angústia, que nunca houve nem jamais haverá desde que existe nação. E que Jesus repetiu lá em Mateus 24, verso 22, no seu sermão profético. O tempo da grande tribulação. Está feito, então, está apresentado este esboço, o esboço do livro de Apocalipse, esboço feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Coisas maiores, coisas mais profundas, ainda iremos aprender. Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.